eu continuo crendo que nós, você e eu, devemos crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, e este crescimento deve pautar a nossa base, o nosso fundamento, a nossa raiz na palavra de Deus. Ontem à noite, na comunidade, nós estudamos sobre a parábola do semeador e vimos que, infelizmente, muitas pessoas ainda não têm raiz, não estão bem enraizados, e por isso são presas fáceis dos ataques do maligno. Quando nós estamos firmados, enraizados na palavra de Deus, nós podemos, apesar das situações difíceis, das lutas, tribulações, provações, nós podemos vencer o maligno, porque nós sabemos que a palavra de Deus nos sustenta. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos irmãos que estão em Colossos, ele faz algumas abordagens interessantes, e eu quero repartir com você esta semana, esses próximos dias, quando eu tiver a oportunidade de estar aqui com você. E a partir do versículo 9, em Colossenses, capítulo 1, por gentileza, abra sua Bíblia comigo, porque nós, você e eu, precisamos ter renovada em nossas vidas a palavra de Deus. Amados, a palavra é a nossa base, a palavra é aquilo que nos sustenta, a palavra nos dá a força necessária para que a nossa mente seja renovada e o nosso foco esteja em Cristo, nosso foco esteja voltado para Jesus. E Paulo diz assim, por esta razão, ele está se referindo à igreja e à maneira e à atitude dos irmãos, também nós, desde o dia em que o ouvimos as notícias que foram trazidas por Epáfras, e aí Paulo diz, olha, nós não cessamos de orar por vocês e de pedir que vocês possam transbordar de pleno conhecimento da sua vontade. Nós vimos ontem quando Jesus fala que muitas pessoas conhecem a palavra, mas não compreendem, não têm a revelação. Gente, como que é importante nós termos a revelação da palavra. Não adianta você ter conhecimento no sentido de conhecer, de ler, de saber, até porque a letra mata, o espírito é que traz vida. Então a Bíblia diz assim, olha, vocês têm que transbordar. Não adianta só ter o conhecimento intelectual, não adianta só ter o conhecimento institucional. Vocês têm que transbordar pelo conhecimento da vontade do Pai. Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Não adianta só conhecer, não adianta só ter o conhecimento do que o versículo bíblico diz. Em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que vocês vivam de modo digno do Senhor. Este modo digno é o nosso testemunho, é a nossa vida oferecida a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável. O que adianta a gente ter uma religião, a gente seguir uma doutrina numa determinada instituição religiosa, e isso acontece muito aí, usos e costumes, e você vê isso aqui claramente em Colossenses, quando Paulo rejeita essas coisas. E aí você tem usos e costumes e faz isso e faz aquilo outro, obedece uma regra aqui, outra ali, mas não tem vida, não tem amor, não tem perdão, não tem liberdade, não tem misericórdia, não tem compaixão. Quantos cristãos amargurados, você, meu irmão, minha irmã, que está vivendo em amargura, você vai trazer morte para o seu corpo, você vai trazer destruição para o seu corpo, sua alma, suas emoções vão destruir o seu organismo, os seus órgãos. Isso vai fazer com que você adoeça. Então, a Bíblia diz, vocês têm que estar cheios de sabedoria, de entendimento, de revelação espiritual. A fim, com o propósito, de você viver de modo digno, para o inteiro agrado, completo agrado de Deus. Olha que legal isso. O inteiro, perfeito, pleno, total agrado é agradar a Deus, é viver para a glória dele, é viver para ele, para que ele seja exaltado, para que ele seja glorificado. Frutificando. Não tem jeito, gente. A pessoa se isola, tem gente que é assim, se torna tão espiritual, que não tem nada de espiritual, mas se isola de todo mundo, não mistura com ninguém, tudo para ele é pecado, todo mundo para ele é carnal, todo mundo para ele é dominado pelo diabo, todo mundo para ele é inimigo. Tem gente que se converte e se torna inimigo da própria casa. Isso não entendeu nada do evangelho.
entendeu nada de cristianismo. É como eu digo sempre, missões começam pela sua casa. Eu fico vendo gente, eu não tenho nada contra, ao contrário, nós investimos em missionários, investimos em portas abertas, você também pode e deve fazê-lo, mas, por favor, peraí, porque tem gente que é assim, para descargo de consciência, acaba investindo em missões e nessas instituições missionárias, ou na própria instituição que frequenta, na congregação, não importa, no projeto, no propósito, mas porque não faz nada. Você não tem um discípulo. Seu modo de viver é digno como? Ah, porque eu sou uma pessoa honesta. Gente, eu conheço gente que é honesta e não é crente, não é evangélico, é ateu. Tem gente que é ateu e é honesto, é correto, é íntegro. Isso é questão de decisão social, de caráter. Ué, a pessoa não pode ser honesta. Aliás, eu aprendi que honestidade não é virtude, honestidade é obrigação. Trabalhar é uma coisa que você faz, segundo a Bíblia, para você ter o que comer. Aí Paulo fala, né, que aquele que não trabalha não coma. É excelente, né? Eu não sei como é que tem pessoas ociosas e obesas, porque quem não trabalha não devia comer, devia ficar sempre esbelto. Mas, enfim, você precisa viver de maneira digna. Não tem dignidade maior do que viver em santidade e justiça perante ele, mas produzindo frutos. Qual é o seu fruto? Aí a pessoa fala, mas eu sou crente, eu vou na igreja, eu tenho dons, eu gosto de orar pelas pessoas. As pessoas falam comigo assim, não, que o meu ministério é música. Vá cantar no banheiro, irmão. Seu ministério é fazer discípulos. Vem dizer para mim agora, não, porque o meu tempo é para ensaiar, para levar a congregação e o povo à adoração. Quem adora, adora em espírito e em verdade, não precisa da sua música, nem dos seus dons, dos seus talentos. Não, rapaz. Vai fazer discípulos. Você é crente de viola, literalmente, muitas vezes carregando a viola. Vai fazer discípulo, meu irmão. Viva de maneira digna, frutificando em toda boa obra e crescendo, cresça, pelo amor de Deus, no conhecimento de Deus, do nosso Pai Celestial, sendo fortalecidos, olha que coisa tremenda, fortalecidos, como eu disse aqui, animados, sustentados, fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, a glória de Deus, em toda perseverança e longanimidade. Em toda perseverança, em longanimidade. É você não desistir, é você manter-se firme, alicerçado, enraizado, arraigado, plantado, crescendo na palavra, crescendo segundo a palavra, vivendo segundo os princípios de Deus, vivendo para a glória dele. Quando você faz isso, você experimenta algo maravilhoso, você experimenta o poder de Deus, o sustento de Deus, o renovo de Deus, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o nosso coração, guarda os nossos sentimentos nele. Isso é tremendo, gente, isso é maravilhoso para você e para mim. Então a Bíblia dizendo, olha, você vai ser fortalecido com todo o poder. Mas não é com o poder humano, não é com o poder psíquico, não é com o poder mental, é segundo a força da sua glória, é a glória de Deus em nós, é a glória de Deus derramada em nós, é a glória de Deus fazendo com que você e eu experimentemos o melhor dele, o seu poder, o seu amor, a sua paz, o seu ânimo, o seu renovo, com alegria. Com alegria. Faça festa, irmão. Celebra, irmão. Glorifica a Deus, irmão. Renda graças a Ele. Viva para a glória dEle. Com alegria. Você deve viver com alegria. Está gravando isso? Viva com alegria. Grava na sua mente. A minha vida é uma vida de alegria. A minha vida é uma vida de bem-estar pela glória de Deus, pelo poder dEle, pelas maravilhas dEle, pela presença dEle, pelo Espírito dEle. Tudo que perturba a minha mente, eu já tenho falado isso, eu tenho trabalhado isso na minha mente, eu fico trabalhando isso na minha mente. Pensamentos que querem tirar a minha paz, eu os rejeito e os substituo pela palavra de Deus. Os pensamentos vêm, o diabo lança dardos inflamados do maligno, e você tem que substituir pela palavra de Deus. Porque a minha, a nossa vida deve ser vivida com alegria, dando graças ao Pai. Renda graças a Ele, que nos fez idôneos. Ele nos fez pessoas idôneas, maduras,
de modo a crescer, que vocês vivam de modo digno, crescendo no pleno conhecimento de Deus, porque ele nos faz idôneos. Você sabe por quê? Que as crianças não têm responsabilidade com os pecados, elas já nascem com uma natureza pecaminosa. A criança, o bebezinho, já nasce, aquela coisinha fofa, linda, maravilhosa, já nasce com a natureza pecaminosa. Ela naturalmente, a natureza, guarde isso, ela vai pecar. Ninguém ensina uma criança a pecar, mas ela não tem responsabilidade. Por isso que o reino dos céus é das crianças. Por isso que Jesus disse, vocês devem se converter como crianças. Quando nós não temos idoneidade, quando nós não temos esta responsabilidade, agora ele nos fez idôneos. A parte que nos cabe, a parte que cabe a você e a mim, da herança dos santos na luz. Abençoado, maravilhoso. Quem anda em trevas não entendeu nada do evangelho. Você que anda na mentira, no pecado, na prostituição, na fornicação, no adultério, não é? Quantas pessoas envolvidas com pornografia, quantas pessoas envolvidas com mentira dentro da igreja, muitas vezes pastores envolvidos com coisas erradas, com ganância, com engano. Quantas pessoas prejudicando o outro na maldade, na politicária, naquela política do canalha, de gente que não tem integridade, de gente que não tem experiência com Deus, que vive na igreja, naquela instituição, de forma terrível. Isso é gente que não entendeu nada do evangelho. Olha, gente, tem muita gente pregando a Bíblia, pregando o texto bíblico, usando a palavra de Deus para benefício próprio, mas não entendeu nada do evangelho, nada. É sino que tira, é vazio, sepulcro caiado, por fora tá pintadinho, tá bonitinho, de caiado de cal, fica branquinho, você olha e fala, nossa, que coisa linda. Por dentro está fétido, está podre, é natureza carnal, é natureza maligna, é gente que vive conscientemente no pecado, pecando para satisfazer os seus instintos carnais. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Se você vive no pecado, se você é escravo do pecado, se o pecado te domina, você tem que nascer de novo, porque o que ele prometeu para nós é uma herança de santos na luz, e a luz dissipa todas as trevas. Volta amanhã eu vou te falar mais aqui sobre estas verdades tão tremendas, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, para a glória dele. Frutificando em toda boa obra e crescendo. Aquilo que você era ontem, você tem que ser melhor hoje. Em Cristo Jesus, claro. Crescendo, fortalecidos por ele, a força dele, a glória dele, o poder é dele, para que você e eu vivamos com alegria, com perseverança, com longanimidade, com bondade, para que você e eu possamos render graças a Deus, sempre, em todas as coisas, em todo o tempo, para que nós possamos viver de maneira madura, idônea, nossa responsabilidade de viver em santidade e justiça perante Ele. Isto é que Deus preparou, isto é o que Deus reservou para você e para mim, nele, para a glória dele. E eu espero que esta palavra possa achar no seu coração uma terra fértil, que esta semente possa cair no seu coração como algo fértil, produzindo a 30, 60, 100 por um, que você receba as abundantes riquezas da sua glória, da sua graça, do seu poder, e que em tudo você continue a viver para a glória dele. Lembre-se, você e eu temos sido chamados para viver para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te renove, que o Senhor faça com que nesta segunda-feira você comece a sua semana com integridade, com honestidade, com lisura, com transparência, andando na verdade para a glória de Deus, vivendo de maneira digna, fortalecidos no Senhor, fortalecidos pela força do seu poder, segundo a sua gloriosa, abundante manifestação de glória, para que em tudo você e eu possamos, sim, andar na luz, fortalecidos no Senhor.